Salve, salve galera, vamos chegar agora com as últimas informações do Flamengo que bateu o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Pós-partida, o jornalista pilhado detonou Tite e para ele, a cada jogo fica mais evidente que a vinda do treinador para o Flamengo foi um dos maiores erros dessa diretoria. Vocês concordam? Já chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Iremos deixar o link do canal Pilhado Esportes na descrição como forma de créditos. Portanto, vamos acompanhar o que Pilhado falou sobre Tite no nosso Mengão. Como é bom ver que esse Flamengo pode ter um estilo de jogo dentro e fora de casa. O mesmo estilo de jogo dentro e fora de casa. O mesmo estilo de jogo com os titulares ou com o time misto, com o time reserva. Um estilo de jogo que o seu treinador impõe para o time titular, para o time reserva, sem dar desculpinha. Como é bom ver que o Felipe Luiz acabou com todas as desculpinhas esfarrapadas do Tite, gente. Cara, Flamengo hoje com um time misto, jogando bem, fora de casa, buscando ataque, criando jogada. Antigamente, dentro de casa, eu não vi esse Flamengo criar. Com o Tite, eu vi o Flamengo ser covarde, dentro e fora de casa. Com o Tite, eu vi o Flamengo bagunçado. Cada jogo jogava de uma forma, sem um estilo de jogo definido. Hoje, com o Felipe Luiz, eu consigo assistir a um jogo do Flamengo já pensando no que eu vou ver. O que eu vou ver quando eu vou ver o jogo do Flamengo do Felipe Luiz? Um time marcando o adversário, pressão na saída de bola, um time criando jogada, um time trabalhando a bola, um time muitas vezes entregando a bola para o seu adversário para tentar roubar e criar uma jogada de contra-ataque, um time que tem jogada, um time que tem entrosamento. Tudo que a gente não via no Flamengo do Tite, a gente está vendo no Flamengo do Felipe Luiz, gente. Olha o que o Flamengo fez hoje contra o Cruzeiro. O Cruzeiro está brigando por uma vaga na Libertadores. Olha o que o Flamengo fez com um time misto. Gerson não viajou. Arrascaeta não viajou. Gabigol não viajou. Léo Ortiz não viajou. O Wesley não viajou. O Flamengo com um time mistaço venceu o Cruzeiro jogando melhor que o Cruzeiro. Fora de casa. Um Cruzeiro que é forte. Não é uma babinha, não. Antigamente, se o Flamengo do Tite fosse pegar o Cruzeiro fora de casa, a gente já vê um Flamengo retrancado, um Flamengo sendo pressionado, um Flamengo jogando só para não sofrer gol. É o que a gente ia ver. Essa é a verdade. Ou vocês têm alguma dúvida? Ou vocês acham que o Flamengo do Tite hoje ia chegar no Mineirão, na Arena Independência, me desculpa, e ia jogar o futebol que jogou hoje? Foi de igual para igual. O Flamengo não deveu nada para o Cruzeiro. O Flamengo não foi para Minas pensando, não vou sofrer gol e vou tentar achar um golzinho. Não. O Flamengo vai para o jogo como? Eu quero ganhar. Eu quero vencer. Eu quero me posicionar bem na tabela. Eu não vou focar só em Copas. E é um Flamengo que tem a mesma mentalidade, o time reserva e o time titular. Ou seja, ele treina com o time reserva, assim como ele treina com o time titular. Chega daquele Flamengo totalmente desorganizado, bagunçado, apático, covarde. Todos os defeitos do Flamengo do Tite, o Flamengo do Felipe Luiz não tem. E a maravilha nisso tudo é que cala todo mundo que tentava babar o ovo do Tite. Porque quantas vezes eu escutei, não, mas esse time não jogou bem também com o Sampaoli. Não, mas esse time não jogou bem com vários treinadores. E agora? Mas o time está motivado para jogar pelo Felipe Luiz. Então, outra incompetência do Tite, que não soube fazer o time jogar para ele. Outra incompetência. O que eu quero dizer é que o Tite hoje é um treinador ultrapassado, é um treinador fraco, e hoje o Felipe Luiz é uma grande revelação. Porque grande parte da mídia, principalmente paulista, tenta resistir a assumir o baita treinador que o Felipe Luiz está sendo, e eles ficam, é um começo de trabalho. Não dá para dizer muita coisa. Nem treinador ainda o Felipe Luiz é. É sim. É um treinador que em 8 jogos já faz um trabalho muito melhor que o Flamengo, que o Tite. Em 8 jogos. Em 8 jogos o Flamengo tem 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
Então o trabalho do Felipe Luiz já é muito bom, sim. Já dá para dizer que o Felipe Luiz faz um trabalho muito bom, sim. Por que não dá para dizer? Por quê? Ah, não, mas está muito cedo. Tá bom, se tivesse muito cedo, perdendo adoidado, jogando mal adoidado, iam estar falando mal, não iam? Então por que não pode falar bem? Felipe Luiz é um treinador que tem tudo para ser um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Se deixarem esse cara trabalhar, esse cara é estudioso, esse cara é esforçado, esse cara é concentrado, e olha o que ele fez o Flamengo jogar. E outro fator, tá? Outro fator que eu preciso falar, o Alan de novo. O Alan de novo. O Alan, além de não somar muito dentro de campo, ainda foi expulso. Ele conseguiu quase facilitar para o Cruzeiro reagir nos últimos minutos. Ele conseguiu levar um outro amarelo desnecessário, ser expulso. Eu sei que o Felipe Luiz não tem opção. Eu sei que não dá, né, para não contar com o Alan. Mas é impressionante como esse jogador que custou 8 milhões de euros para o Flamengo não consegue ter uma boa atuação. Sempre ele prejudicando o Flamengo, sempre ele comprometendo o Flamengo. Imagina se o Cruzeiro acha um gol nesse final de jogo, porque o Alan foi expulso. Gente, tem que falar da situação do Alan, tem que botar as coisas no lugar nesse Flamengo. É um Flamengo, sim, tá? Que com o Alan ele fica muito pior, mas fica muito pior. Eu queria também, tá? A gente tá aqui falando ao vivo, tá? Eu tô aqui ao vivo agora também pro X, né? Tô no X, tô no YouTube, fazendo esse pós-jogo do Flamengo, tá? O Flamengo do Felipe Luiz é outro. O Flamengo do Felipe Luiz mostra a incompetência do Tite, sim. O Tite hoje é um treinador fraco, vai precisar mostrar trabalho aonde ele for, porque hoje o Tite não é um grande treinador. Hoje o que o Tite tem é um bando de baba-ovo na imprensa. Isso ele tem. Um bando de baba-ovo na imprensa, principalmente paulista, que eles são amiguinhos do Tite e aí não criticam. O Felipe Luiz mostrou em poucos jogos o tamanho da incompetência do Tite para, em um ano, fazer esse Flamengo ter tido só uns 5 bons jogos. Em um ano, o Tite teve menos boas atuações do que o Felipe Luiz em 2 meses. Em 8 jogos de Felipe Luiz. E, hoje me surpreendeu positivamente o Bruno Henrique, hein? O Bruno Henrique me surpreendeu positivamente. Eu achei que ele poderia entrar psicologicamente abalado, né? Com essa situação das apostas esportivas, investigação de manipulação de resultados. O Bruno Henrique jogou muito bem hoje, na minha opinião, enquanto ele esteve em campo, hein? E isso é uma baita surpresa, isso é uma grata surpresa. Por quê? Porque o Bruno Henrique teve investigação da Polícia Federal. Parece que o Bruno Henrique até chorou quando a Polícia Federal chegou na casa dele, né, com os filhos, com a família toda dele. E o Bruno Henrique foi para o jogo e, na minha opinião, jogou muito bem. Para mim, foi uma grata surpresa. O Alcaraz vem crescendo de produtividade, na minha opinião. O Alcaraz vem jogando muita bola. É um jogador que foi o jogador mais caro da história do Flamengo, que estava numa Premier League. O cara estava na Inglaterra. Ou seja, mau jogador ele não deve ser. E o Alcaraz também vem se mostrando. Bruno Henrique jogou bem. Davi Luiz teve uma boa atuação. O Everton Araújo, mais uma vez, entrou bem. Gostei do Pulgar também no jogo. É um Flamengo que tem uma cara. Hoje, com o Felipe Luiz, a gente vê um Flamengo que tem uma cara. O Flamengo do Tite era que nem um camaleão. Cada jogo ele estava de uma cor. Cada vez ele tinha uma cara. O Flamengo do Felipe Luiz, não. O Flamengo do Felipe Luiz tem uma mentalidade. O Flamengo do Felipe Luiz tem um estilo de jogo definido. É o time titular? Tem esse estilo de jogo. É o time reserva? Tem o mesmo estilo de jogo. O jogo é em casa? O jogo é fora de casa? O mesmo estilo de jogo. Não aquela bagunça que você nunca sabia o que esperar do time do Flamengo. Então, quando um treinador ele tem uma mentalidade, quando ele tem um estilo de jogo, o seu time sabe o que fazer. Não que nem o Tite, que quando ele entrava com o time misto, ninguém sabia o que ia fazer com a bola. Era um time desorganizado. Eu mesmo falava, gente, o que adianta ter um elenco poderosíssimo se quando bota o time reserva não joga nada? Eu peço para todo mundo que está aqui deixar o like,
e já se inscrever no canal Pilhado Esportes, tá? A gente está batendo 130 mil inscritos aqui no canal Pilhado Esportes em 3 meses de trabalho. Já clica nessa palavra aqui embaixo, ó, inscrever, e já se inscreva no canal Pilhado Esportes, que a gente está crescendo muito em pouco tempo, tá, galera? Eu peço para todos vocês já se inscreverem agora no canal Pilhado Esportes, para vocês não esquecerem que a gente está quase batendo 130 mil inscritos, e deixa o seu like. Ó, o José Lima mandando superchat, obrigado, Josué. Ele manda, imagina o Pedro nesse time. Gol, gol e gol. É verdade. Imagina o Pedro entrando nesse time do Felipe Luiz, cara. Imagina. É assim, realmente o Pedro encontraria muito mais gol do que estava encontrando com o Tite. O Pedro estava no melhor momento dele, teve uma lesão grave, e eu acho que o Pedro com o Felipe Luiz vai fazer muito gol. Mas vai fazer muito gol mesmo. É uma pena, né, que o Pedro tenha se lesionado. Ó, Pilhado, às vezes fala bobagem, mas sobre o Tite tem razão. Todo mundo às vezes fala bobagem. Mas o que eu amo em mim é que eu falo bobagem sem ter medo de falar bobagem. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco aí sobre essa partida entre Cruzeiro e Flamengo, e que a equipe carioca conseguiu vencer. Assim como também daremos nossa opinião a respeito, né, das palavras de Pilhado. Ele que no pós-jogo falou sobre a diferença entre o Flamengo de Tite e também o Flamengo de Felipe Luiz. Então vamos dar nossa opinião primeiro falando sobre a questão do jogo em si. O Flamengo enfrentou o Cruzeiro, né, na noite desta quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024. Né? O Flamengo viajou até Minas Gerais e fez essa partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. A equipe muito modificada, titular apenas Agustin Rossi, e mesmo assim a proposta de jogo foi a mesma. O Flamengo que, com muitos desfalques, conseguiu manter a mesma proposta de jogo. Isso mostra que a qualidade que Felipe Luiz tem no que diz respeito à formação, à estratégia de jogo, é de excelente e fundamental para o nosso Mengão. Felipe Luiz tem uma visão de jogo incrível. Não é à toa que em poucos jogos já podemos notar uma evolução dessa equipe rubro-negra. Ele que sempre deixou claro que vai jogar para frente. Ele não tem essa mania de fazer um gol e recuar a equipe, fazer um gol e tirar um atacante, tirar um meio de campo, enfim. A proposta de jogo de Felipe Luiz, graças a Deus, é ofensiva, porque o flamenguista não aguentava mais tanto treinador medroso. Então, essa questão de jogar para frente é a mesma coisa, seja ela com a equipe titular ou com a equipe reserva, que foi hoje diante do Cruzeiro. O Flamengo enfrentou o Cruzeiro, claro, o Cruzeiro veio com os seus 11 titulares, uma equipe muito forte, não é à toa que está na final da Sul-Americana, então fez uma partida até boa, mas o Flamengo não deixou muitos espaços, a marcação estava muito fechada e dificultou a equipe de Diniz se infiltrar, criar jogadas. Apenas no final do jogo, em que Alan mais uma vez foi expulso de maneira irresponsável e prejudicou o Flamengo, isso mesmo. O Flamengo, por mais que não tenha levado o gol, né, mas correu o risco sim no final da partida, aquelas bolas aéreas, o Flamengo com um jogador a menos, quase o Flamengo leva o empate. O gol do Flamengo foi em uma cobrança de falta, em que Davi Luiz usou a sua experiência, né, para catimbar ali a cobrança e desestabilizar a questão dos jogadores na barreira. Tanto é que a cobrança de falta foi justamente em um dos jogadores que saiu da barreira para reclamar. Então, o Flamengo consegue fazer o gol e jogava melhor, jogava no contra-ataque, criava muitas jogadas, teve muitas oportunidades, né? E no final, Alan mais uma vez cometendo uma falta irresponsável, né? Foi expulso e assim o Flamengo terminou a partida com um jogador a menos, mas graças a Deus foi com a vitória. E com relação às palavras de Pilhado, né, no seu canal, deixamos aí o link do canal dele na descrição. Ele falou que a cada jogo que passa fica mais nítido de que são duas equipes totalmente diferentes. Enquanto a equipe de Tite
quando ele era treinador, jogava apenas por uma bola ou até mesmo não marcava pressão, sendo que a equipe de Filipe Luís, seja ela titular ou reserva, joga com a mesma proporção, atacando, criando jogadas, fazendo o adversário ficar sufocado. Então são propostas de jogo totalmente diferentes. Então eu concordo plenamente com o Pilhado. A cada jogo que passa fica mais nítido isso. A diretoria errou muito em trazer um treinador medroso, né? Essa é a palavra. Tite teve medo de atacar no Flamengo, né? E isso faz com que fique mais evidente, né, essa evolução de Filipe Luís. E olhe que ele não está fazendo nada de anormal. Tudo simples, né? Essa é a minha opinião. E na opinião de vocês, o Flamengo de Filipe Luís é diferente do Flamengo de Tite? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.